Existe um tipo de paixão que não é dita. Ela não aparece em mensagens nem em declarações óbvias. Mora nos gestos involuntários, nos silêncios carregados e naquela maneira peculiar de alguém te observar quando acredita que você não está vendo. É uma paixão silenciosa, intensa, escondida atrás de comportamentos aparentemente neutros. E se eu te dissesse que o corpo entrega tudo, mesmo quando a boca insiste em negar com convicção? Pense em alguém que age de forma controlada, como se nada estivesse acontecendo. Mesmo assim, há algo diferente no ar. Um olhar que dura um pouco mais do que deveria. Uma presença que altera o ambiente de forma quase imperceptível, mas real. Esses detalhes, quando percebidos com atenção, mudam completamente a forma como você interpreta as intenções de alguém. Nada escapa aos sinais involuntários. Eles falam por quem tenta se esconder. Hoje, eu vou te revelar os 7 sinais mais intensos e sutis de uma paixão secreta. São pistas silenciosas, muitas vezes ignoradas por quem não sabe onde olhar. Se você notar um único sinal, já vale ficar atento. Se perceber 2, é forte. Mas se encontrar 3 ou mais, dificilmente haverá dúvida. A verdade está ali, vibrando por trás de cada gesto contido, mesmo que ninguém tenha coragem de verbalizar o que está acontecendo entre vocês. Primeiro, o olhar que foge, mas sempre volta. Quem sente uma paixão secreta raramente consegue sustentar o olhar por muito tempo. Não por falta de interesse, mas justamente porque o olhar entrega demais. É aquele desvio rápido, aquele fingir que estava observando outra coisa, quando na verdade estava completamente focado em você. Segundos depois, os olhos retornam, quase puxados por um ímã invisível. Esse jogo de olhar e desviar é o corpo tentando esconder o que o coração já grita em silêncio. Imagine a cena. Vocês estão no mesmo ambiente, rodeados por outras pessoas. Por um instante, os olhares se cruzam e, como num reflexo involuntário, ele ou ela desvia rapidamente, como quem foi pego em flagrante. Você finge não perceber, volta a agir normalmente. Mas quando menos espera, lá está aquele olhar de novo, repousado em você com intensidade. Não é curiosidade casual. É o primeiro sinal claro de que existe uma chama escondida ali. Esse tipo de olhar é perigoso porque fala antes de qualquer palavra. É nele que mora a tensão silenciosa, aquela eletricidade invisível que muda a atmosfera. Mesmo quem tenta disfarçar, não consegue conter completamente o impulso de observar. Os olhos procuram, analisam, voltam para você com frequência quase inconsciente. Não há mais espaço para o acaso. Por trás desses desvios tímidos, existe uma paixão contida que insiste em aparecer. Segundo, a presença que muda o ambiente. Quando alguém sente uma paixão secreta, a simples presença dessa pessoa já muda a energia do ambiente. Não é algo que se possa tocar, mas se sente. O ar parece mais denso, a atenção se desloca naturalmente para onde ela está, mesmo quando ninguém está falando nada. A pessoa apaixonada não percebe, mas sua linguagem corporal muda, postura mais ereta, movimentos sutis, respiração alterada. O corpo responde, mesmo que a mente esteja tentando disfarçar. Você já percebeu como às vezes basta alguém entrar em um espaço para tudo ficar diferente? É como se houvesse um campo invisível entre vocês, uma tensão silenciosa que se espalha pelo ar. A pessoa apaixonada pode fingir naturalidade, mas o corpo denuncia. Olhar inquieto, presença marcada, atenção direcionada. É nesse instante que as pessoas mais sensíveis percebem que algo está acontecendo, mesmo que ninguém tenha dito uma única palavra. Essa mudança sutil de atmosfera é um dos sinais mais fortes de uma paixão não declarada. Mesmo quando tudo parece normal, existe uma vibração silenciosa que conecta vocês, como se cada gesto tivesse mais peso. Essa presença não é casual, é involuntária. É o inconsciente tentando se aproximar, mesmo que a consciência ainda esteja presa ao medo,
à dúvida ou ao segredo. E quando isso acontece, dificilmente passa despercebido por quem sente também. Terceiro, o toque acidental, que nunca é totalmente acidental. Paixão secreta quase sempre escapa pelo toque, mesmo que disfarçado. São encostadas sutis no braço, roçar de mãos, aproximações aparentemente casuais que, no fundo, carregam um significado maior. Quem sente algo forte busca contato físico de maneiras quase imperceptíveis, como se o corpo estivesse tentando dizer o que a boca não pode. Esses toques não são explícitos, mas deixam rastros emocionais intensos que permanecem mesmo após segundos. Imagine aquela situação em que vocês estão lado a lado e, por um instante, as mãos se roçam. O corpo reage antes da mente, um arrepio rápido, um silêncio repentino, uma respiração contida. Ninguém comenta, ambos fingem naturalidade, mas aquele toque muda completamente o clima. Ele carrega uma mensagem oculta que dificilmente pode ser ignorada por quem presta atenção nos detalhes invisíveis das conexões humanas. O toque é uma das formas mais primitivas e sinceras de comunicação emocional. Mesmo quando feito de maneira acidental, a frequência, a delicadeza e a intensidade falam muito mais do que palavras. Paixões secretas encontram nesses gestos uma forma de extravasar sentimentos contidos. Por isso, quando alguém começa a buscar pequenos contatos físicos com frequência disfarçada, é quase sempre um sinal de que o coração já está envolvido. Quarto, a atenção silenciosa e excessiva. Quando existe paixão secreta, a pessoa passa a observar mais do que falar. Cada movimento seu é acompanhado com atenção minuciosa, como se ela estivesse tentando guardar pequenos fragmentos de você. Não se trata de controle, mas de fascínio. É aquele olhar que te acompanha discretamente, que repara em detalhes que ninguém mais nota. A forma como você mexe no cabelo, ri, gesticula. A atenção é silenciosa, mas intensa, quase impossível de esconder totalmente. Perceba, em conversas com outras pessoas, essa atenção se mantém presente. Mesmo quando ela parece distraída, os olhos voltam para você. A pessoa escuta suas falas com mais interesse, observa suas reações com curiosidade e tenta decifrar seus gestos sem que você perceba. É como se estivesse constantemente sintonizada em uma frequência emocional que gira em torno de você, sem nunca precisar admitir abertamente o que sente. Essa observação silenciosa é uma das formas mais reveladoras de paixão oculta, porque exige envolvimento emocional constante. A pessoa apaixonada, mesmo tentando se conter, demonstra uma atenção involuntária, quase automática. É o inconsciente falando, "Você me importa." E quando alguém dedica essa intensidade a cada detalhe, é porque há sentimentos crescendo em silêncio, esperando apenas o momento certo para se revelarem. Quinto, o interesse por detalhes que ninguém nota. Um dos sinais mais claros de paixão secreta é o interesse excessivo por detalhes aparentemente banais sobre você. A pessoa lembra de coisas que você comentou de passagem, observa mudanças sutis no seu visual, percebe gestos pequenos que a maioria ignora. Ela guarda datas, frases e olhares como se fossem pistas preciosas. Isso acontece porque quando alguém sente algo intenso, cada fragmento se torna significativo e digno de ser lembrado com carinho. Você comenta sobre um filme, e semanas depois ela cita isso de novo. Você muda algo no cabelo e ela nota antes de qualquer um. Você fala de um sonho ou um medo, e ela guarda como se fosse um segredo compartilhado. Esse tipo de atenção seletiva não é comum em relações neutras. Ele surge quando há envolvimento emocional silencioso. É a mente apaixonada tentando se aproximar por meio de lembranças e detalhes sutis. Esse interesse silencioso por detalhes é quase impossível de fingir, porque é espontâneo. A pessoa apaixonada não faz esforço para lembrar, simplesmente lembra. Isso cria uma conexão única, como se estivesse montando um mosaico emocional seu, peça por peça.
Quando alguém demonstra esse nível de atenção para coisas pequenas, normalmente significa que sentimentos profundos estão em construção, mesmo que ainda não tenham sido declarados com palavras. Sexto, atenção nos silêncios. Em uma paixão secreta, os silêncios ganham um peso diferente. Quando vocês ficam próximos e o assunto acaba, não surge constrangimento, mas uma tensão sutil no ar, quase palpável. Os olhares se encontram, desviam, retornam. O ambiente parece desacelerar, e até os sons ao redor perdem importância. É nesse espaço silencioso que emoções intensas se acumulam, criando um elo invisível que ambos sentem, mesmo que ninguém comente diretamente. Pense naquele momento em que vocês estão lado a lado, talvez depois de uma conversa divertida, e de repente tudo fica quieto. Não há desconforto, há expectativa. A respiração muda, o corpo reage, os olhos falam mais do que qualquer palavra conseguiria. Esses silêncios carregados são a linguagem não verbal da paixão contida. Eles revelam o que está acontecendo no fundo da alma, mesmo quando a superfície parece tranquila e neutra. A tensão nos silêncios é um dos sinais mais poderosos porque é impossível de controlar. Você pode evitar palavras, esconder olhares, disfarçar toques, mas não pode impedir a energia emocional de preencher o espaço entre duas pessoas. Quando o silêncio se torna intenso e significativo, é sinal de que existe algo mais forte acontecendo. Algo que palavras ainda não foram capazes de sustentar, mas que o corpo e o olhar já reconhecem. Sétimo e último, o jeito como a pessoa se desarma perto de você. A paixão secreta também se revela nos momentos em que a pessoa, sem perceber, muda seu comportamento quando está perto de você. Ela pode ficar mais nervosa, risonha, introspectiva ou simplesmente diferente. É como se uma parte dela deixasse a defesa de lado e mostrasse um lado mais autêntico, mesmo sem querer. Essa transformação emocional é sutil, mas intensa. O corpo e a mente não conseguem manter a mesma máscara quando estão diante de alguém que mexe profundamente. Quando alguém se desarma perto de você, é sinal de que existe conexão verdadeira. Paixões secretas não vivem só de olhares e toques, mas de transformações internas involuntárias. A pessoa não está atuando, está sentindo. E nesses momentos, você enxerga quem ela realmente é, sem defesas, sem filtros, sem máscaras. É nesse estado de entrega silenciosa que os sentimentos mais profundos se revelam, mesmo que ninguém tenha coragem de dizer em voz alta. Paixões secretas são como incêndios silenciosos. Ninguém vê as chamas, mas o calor é impossível de ignorar. Esses 7 sinais não aparecem por acaso. Eles escapam quando os sentimentos verdadeiros tentam se esconder atrás de comportamentos neutros. Por isso, quem aprende a observar com atenção enxerga muito além das palavras. O corpo fala em olhares prolongados, presenças marcantes, silêncios densos e toques involuntários, sempre revelando aquilo que a mente tenta camuflar. Talvez alguém esteja demonstrando esses sinais por você, neste exato momento, e você nem tenha se dado conta. Ou talvez seja você quem carrega essa paixão silenciosa, esperando um gesto, um olhar, uma oportunidade. A verdade é que a linguagem não verbal não mente. Quanto mais alguém tenta esconder, mais claramente os sinais aparecem. E quando esses detalhes começam a se alinhar, a paixão secreta deixa de ser um mistério. Ela se torna evidente, mesmo que não dita. Agora que você conhece esses sinais, perceba os detalhes ao seu redor com outros olhos. Observe os silêncios, os olhares que voltam, os toques acidentais, que dizem mais do que palavras. O amor não declarado tem uma linguagem própria, e quem entende essa linguagem nunca mais é enganado pelas aparências. Fica atento, porque talvez a história mais intensa da sua vida já esteja acontecendo, em silêncio. E você só precisa aprender a enxergar o que sempre esteve ali.